Paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bom com vocês? Primeiramente, deixe o teu joinha, se inscreva no canal. E hoje eu vou falar uma palavra que todos vocês conhecem: Daniel nas covas dos leões. Vamos lá abrir sua Bíblia? Todo mundo sabe o versículo, hein? Daniel 6, versículo 1 em diante. Bora lá ouvir a palavra do Senhor? Então vamos lá. Daniel nas covas dos leões, que é o tema. E apareceu bem a Dário constituir-se sobre o reino os 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, das quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofressem dano. E então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes, né, e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, ou seja, ele era justo, ele temente a Cristo, ele buscava santificação. E continuando. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. E então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel, ou seja, ficaram com ciúme, né, porque eles não queriam Daniel no reino. E Daniel orava muito, né? Incomodava eles, que eles eram maus, né? Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. E se não o procurarmos contra ele na lei de seu Deus, ou seja, se usaram a palavra de Deus, as coisas de Deus, porque Daniel era temente a Deus e buscava as coisas de Deus. Então, eles obviamente iam usar as coisas de Deus contra ele, porque eles eram maus, né? Teu coração era cheio de perversidade. Então. E então, esses príncipes presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real, a fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado nas covas dos leões. Então é qualquer um que se prostrar diante de qualquer deus. E para eles esse era um erro para Daniel, porque Daniel servia somente um Deus, né? O Deus de Israel, o nosso Deus. E como não se prostrava diante de nenhum rei, né, a não ser do nosso Deus, eles usaram isso contra Daniel para querer imputá-lo o pecado à morte, né? Culpa. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e persas. Mas o rei não sabia que era por causa de Daniel, então eles usaram isso. O rei foi de boa vontade, né? Foi de normal, né? Então aí depois que o rei foi descobrir que era a armação desses reis mal, que não se podia revogar. Por esta causa o rei Dário assinou essas escrituras e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, que havia no seu quarto janelas abertas, a banda de Jerusalém, que eu saiba era pro lado de Jerusalém, né? E 3 vezes no dia se punhava de joelhos e oravam, e dando graças adiante de seu Deus, como também antes acostumava fazer. Ou seja, ele orava, ele se entregava diante do Senhor. Mesmo diante da tribulação, ele não temeu ao homem, temeu a Deus, porque ele só prostrava diante de Deus. E sabia que Deus ia salvar a vida dele. Então ele teve fé e confiou no Senhor e pediu ajuda, né? Como foi temente a Deus e se entregou a ele. Foi totalmente dependente de Cristo. E continuando, versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram diante do rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinasses o edito pela qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado nas covas dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, não pode voltar atrás, não pode se arrepender ou cancelar. Então responderam-lhe e disseram-lhe o rei do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei,
nem do edito que assinastes antes 3 vezes por dia faz oração. Então, contando para o rei sobre a questão de Daniel, apontando o pecado de Daniel. Para eles, né? Porque Daniel orava, era justo, mas para eles era erro. Então eles queriam achar um erro. Daniel foi falar para o rei. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado a favor de Daniel. Ficou triste, né? Mas ele apoiou Daniel. Dentro do seu coração, livrá-lo até o pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe o rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordem que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou e tirou-se a Daniel, e trouxesse a Daniel, e a lançou nas covas dos leões. E falando o rei, disse-lhe a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova, né, a tampa, né? E o rei selou com o seu anel e com o anel do seu dedo grande, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o palácio e passou a noite em jejum e não deixou de trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu-se dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi depressa à cova dos leões, e chegando à cova dos leões chamou por Daniel. Com voz triste e falando o rei, disse a Daniel, servo do Deus vivo: Dar-se-ia o caso de teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha pedido para livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da covas. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então Deus livrou a vida de Daniel e calou a boca dos leões. Isso mostra, irmãos, que a fé, quando a gente entrega na vida nas mãos do Senhor, as coisas acontecem, milagre. Claro, nem sempre, às vezes Deus vai livrar a gente, às vezes é preciso que aconteça, mas é permissão de Deus. Mas Deus vai um dia nos resgatar para a vida eterna. Então a gente tem que se entregar a Cristo, porque a vitória é certa. E ordenou, continuadamente, 24, versículo. Então ordenou o rei, e foram trazidos os homens que tenham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Os próprios reis que acusaram Daniel foi lançado mesmo nas covas dos leões. Então sofreram o castigo deles por ter mentido e tentado contra o servo do Senhor. Ele, seus filhos e suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram-se deles e lhes esmagalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente diferentes, línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam, glórias ao nome do Senhor Jesus, perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo para sempre e permanece e permanente, e em seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livrará e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro e o persa. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Então a gente vê que Deus opera milagres quando a gente entregamos a vida a Ele. Deixa Deus dominar a sua vida. Eu mesmo tenho que deixar Deus sempre dominar minha vida. Então que Deus fala ao teu coração, compartilha, se inscreva no canal e tchau, tchau. Paz do Senhor.